A imagem é só uma representação. Será mesmo? O texto bíblico que vamos ler hoje está em Isaías, capítulo 44, versículo 6, de 8 a 11 e de 17 a 20. Vamos a ele. Aqui, puro e simples, o texto da Bíblia, tá? Diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. Eis que todos os seus artífices são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se. Assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse comigo, porque agora nós vamos comentar toda essa passagem bíblica, e eu quero ressaltar aqui o título, né, dessa passagem bíblica, né? São dois títulos que tem aqui, que eu anotei para vocês, que vai depender da versão que você tem aí na sua casa, tá? O título é, olha só: A soberania de Deus, a vaidade dos ídolos. Ou em outra versão está assim: O Senhor é o único Deus, a loucura da idolatria. Como podemos perceber, só pelos títulos, né, independente da versão, já dá para entender bastante coisa. Mas aqui, o que essa passagem diz? Primeiro, ela começa afirmando quem é Deus, que Ele é a rocha, que Ele é o único Deus, que não há Deus como Ele. O início da passagem começa afirmando quem é Deus, exaltando a Deus, né? Que Ele é o único Deus, que Ele é o Senhor dos Exércitos, que Ele é o Redentor, o Senhor, o Rei. E que não há outro como Ele, não há outro Deus, não há outro como Ele. Aí logo em seguida o texto explica que a imagem de escultura não é nada, né? Depois ainda comenta sobre o homem, que o homem ainda é um ser humano, né? É o homem, mas se juntar todos eles, todos os homens, né, os artífices, ainda são homens. Mas a imagem de escultura não é nada. E Deus é o Deus todo soberano. Então existe aqui uma sequência aqui da categoria, né, de cada um, né? Deus fala que Ele é Deus, que Ele é o soberano, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Aí fala do homem, que, né, tá bem abaixo aí, né, de Deus. E da imagem nesse texto aqui, o que o Senhor diz não presta para nada. É um objeto inútil, é algo imprestável, não é nada. Quando o texto fala aqui sobre o homem, é porque, veja bem, o título é a loucura da idolatria. É que, como se fosse assim, não é nem para você se prostrar diante de homens. Agora, diante de uma imagem, é ainda mais absurdo. E a passagem continua e fala assim, né? Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura. Olha só. Então, do resto, faz um Deus, vírgula, uma imagem de escultura. Aqui esse texto está afirmando que quando a gente faz uma imagem de escultura, na verdade a gente está ali fazendo um Deus. Esse texto aqui está afirmando que Deus considera a imagem de escultura como se a pessoa estivesse adorando a um Deus. É isso que tem que ficar entendido aqui, tá? Olha só, presta atenção. Então, do resto faz um Deus. O quê? O que é esse Deus? Uma imagem de escultura.
Então esse texto aqui afirma, né? Porque muitos acreditam e falam que não, mas eu sei que a imagem não é Deus. Só que tratam a imagem como se fosse Deus. Quando que eu fiz isso, que eu tratei a imagem como Deus? Ora, é o que continua dizendo o texto aqui, que o texto diz que se dirigem à imagem, né? As suas orações se dirigem àquela imagem. Proteção pede aquela imagem. Quer dizer, a proteção não vem de Deus, vem daquela imagem. Se prostram diante daquela imagem e pedem àquela imagem proteção. Quantas vezes você já viu as pessoas usarem ou um broche ou um cordão com uma imagem, né? Ou mesmo ter na sua casa, né, uma imagem dizendo que aquilo ali é para protegê-lo. Então, apesar da pessoa afirmar que não vê aquilo ali como um Deus, né, que algumas pessoas afirmam que não vê como um Deus, mas tratam aquilo como se fosse Deus. Esse tipo de tratamento, de você dirigir a oração, de você se prostrar e você acreditar na proteção, confiar naquilo ali, isso tem que ser a Deus, não pode ser a uma imagem. Lembrando do título também que afirma, né, da vaidade dos ídolos. Então, às vezes a pessoa não quer soltar, né? Não quer largar, né? É um costume, é tradição e tal. Você não quer largar, né? A pessoa não quer largar esse costume, essa tradição, né? De ter a imagem por uma vaidade. A Bíblia está afirmando aqui que isso é uma vaidade. Então, perceba, entenda isso. Quando você vai à imagem, fazer oração, se prostrar, se você trata a imagem como Deus, então aquilo está sendo um Deus no seu coração. Não é porque ela é um Deus, que ela não é um Deus mesmo. Que Deus só existe um, verdadeiro e único Deus, que é o Deus Pai que está no céu. Agora, se você trata aquela imagem, é no seu coração, que depois na sequência aqui do texto você vai ver que fala do coração enganoso. E lá em Jeremias também fala que, né, o coração é perverso, é enganoso. Então, está sendo um Deus ali no coração da pessoa, ainda que ela não admita. Mas se ela trata a imagem, como já falamos aqui, como um Deus, se ela se dirige a ela como um Deus, então ela é um Deus no coração da pessoa. E isso desagrada a Deus. O texto fala, né, que com o resto da madeira daquela árvore ali, que assou um pão ali, fez daquilo ali lenha, pegou aquele pedaço de madeira e fez um Deus. Aí quando a Bíblia afirma que fez um Deus, é porque aquilo ali é um Deus no coração da pessoa. Entenda o contexto. Leia a passagem com calma, leia ela toda ali e entenda no contexto, porque na verdade não é um Deus, né? Mas é no coração da pessoa. A pessoa faz daquilo um Deus. E ainda o texto diz que, né, depois quando começa a ter as perguntas, né, o questionamento, faria desse resto de madeira, desse pedaço de madeira que sobrou ali do que eu fiz o pão, né, do que eu cozinhei ali, o meu alimento, faria disso uma abominação? Ou seja, mais uma vez aqui, né, afirmando que a imagem de escultura não agrada a Deus. Para Deus é abominação. Depois ainda diz assim, livra-me porquanto tu és o meu Deus. Muita gente vai dizer, mas eu não falo isso, que aquela imagem é meu Deus, mas você confia, né? A pessoa confia que aquele objeto traz uma proteção, traz um livramento, vai livrar ele da morte, de um acidente, de alguma coisa. Então você está tratando sim aquela imagem de escultura, aquele objeto inútil, como esse texto diz aqui, tá? Você está tratando aquilo como um Deus. Isso é tratar um objeto como Deus. Quando o texto afirma aqui, ó, livra-me porquanto tu és o meu Deus, o texto está dizendo que Deus considera que quando você faz isso, quando você tem essa confiança na imagem de escultura, você está tratando ela como Deus. Quando você se prostra diante de uma imagem, você está tratando um objeto como Deus. Então você não está adorando a Deus, mas sim a um outro Deus, que está ali, a vaidade ali no seu coração. Uma mentira, alimentando uma mentira no seu coração. A partir do verso 18, né, eu coloquei aqui algumas observações na versão King James, tá? Na Bíblia de versão King James, para você ter um entendimento melhor. Olha só o que diz lá. Eles nada sabem, nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de ver. Incapazes de ver. Ou seja, são cegos. E os seus corações não conseguem
compreender. Nenhum deles tem conhecimento ou inteligência para dizer: metade desta madeira usei simplesmente para fazer o fogo com o qual assei o pão sobre suas brasas. Assei também a carne e assim matei minha fome. Ora, poderia eu fazer algo abominável com o que restou da madeira? Ele se alimenta de cinza, o seu coração iludido, o seu coração enganoso, o desvia do bom caminho, de maneira que não pode livrar a sua alma. O único que pode livrar a alma é o Senhor Jesus. E se você está aí tratando, uma imagem como Deus, você está desviando do caminho que é Jesus. De maneira que não pode livrar a sua alma, nem consegue confessar: isso que está em minhas mãos não é Deus coisa alguma. Porque se uma imagem de escultura, se um objeto não é Deus na sua vida, então você retira isso da sua vida. Você retira e você confia no único Deus, que é o verdadeiro Deus. Aqui fala que o idólatra, ele não tem o conhecimento e a inteligência. Gente, conhecimento é adquirido. Você pode buscar o conhecimento. Só que muitas vezes, pessoas, como o título diz, gente, lembra sempre do título, que fala lá também da vaidade. A pessoa simplesmente não quer saber, ela não quer ter conhecimento sobre esse assunto. Ela prefere se fazer de desentendida do que buscar o conhecimento para aprender a verdade e então assim fazer a vontade de Deus. E como uma atitude assim pode agradar a Deus? Perceba a vaidade dos ídolos, a loucura da idolatria. A idolatria é um caminho que desvia o homem de Deus e, consequentemente, o leva para uma eternidade sem Deus. Nem para homens, nem para imagens, nós devemos direcionar a nossa oração, a nossa adoração. A reverência que se tem para Deus não é para ser feita para uma imagem de escultura. Eu desafio você a orar a Deus Pai, em nome de Jesus, para que Deus abra os seus olhos. Ou se você não é essa pessoa que confia em imagens, que tem imagens, que possui ou que fabrica imagens, se você não é essa pessoa, mas conhece alguém, tem algum familiar, amigos, que você ore por essas pessoas, para que Deus abra os olhos, para que Deus desperte nessas pessoas o desejo de buscar o conhecimento, para que eles possam saber a verdade e então andar no caminho. Jesus